Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, a gente viu ontem o extraordinário poder do Espírito Santo para converter multidões ou para converter uma pessoa só. A verdade é que, salvando um ou salvando multidões, o Espírito Santo quer ser levado a todas as partes da terra com a pregação do Evangelho. Ou melhor, Ele quer levar você, Ele quer levar a igreja a cumprir a missão em todas as partes da terra. Lembre-se que Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz que a igreja tem uma missão: levar o Evangelho eterno a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo. E Deus tem pressa. Deus tem pressa primeiro para converter a gente, purificar a gente e santificar a gente. E depois, com a gente convertidos, purificado e santificado, levar a luz a todas as partes da terra, iluminar a terra com a glória do Senhor, a glória do Espírito Santo. Eu e você precisamos urgentemente, desesperadamente sair do comodismo, sair dessa questão de 80-20 ou 93-7, né? Que é 93% sentado nos bancos da igreja, criticando 7% que está fazendo, que está carregando a igreja nos ombros. Deus teve que empurrar a igreja para fora de Jerusalém, a fim de que ela cumprisse a missão. E nesses dias finais você pode ter certeza que haverá uma sacudidura na igreja, haverá um peneiramento, haverá uma separação do joio e do trigo, porque a igreja terá que ser e vai ser instrumento nas mãos de Deus para a salvação de muitas pessoas, de várias pessoas. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar os vídeos com teus amigos. Não esquece, compartilha. Muito obrigado pela inscrição no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus. Mas, Senhor, é tão gostoso e às vezes até preocupante pensar no Senhor como um Deus limitado ao nosso tempo por causa da gente. Mas infelizmente o Senhor travou o relógio do teu tempo para viver o nosso tempo, a fim de nos dar tempo para a gente fazer as mudanças necessárias na nossa vida, e nem isso nós conseguimos fazer, Senhor. Então o Senhor enviou o Espírito Santo para modificar a gente, para transformar a gente, a fim de que a gente cumpra a missão que o Senhor designou para todos nós. Sermos testemunhas. Isaías 43, verso 11, o Senhor diz que escolheu a gente para ser suas testemunhas. Portanto, meu Deus, precisamos do poder do Espírito Santo urgentemente, desesperadamente, para que possamos cumprir essa missão. Faz um milagre em cada um de nós e ajuda-nos, Pai, porque sozinhos nós não podemos. Assim como o Senhor usou Filipe para converter multidões e para converter o etíope, usa cada um de nós hoje, Senhor, para a conversão de pelo menos mais um, a fim de que possamos contribuir para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele traga para nós um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Também faz um milagre, meu Deus, na vida de todos aqueles que estão enfermos, na vida daquelas pessoas que hoje sofreram acidentes ou estão acometidas por alguma tragédia, que o Senhor traga o socorro, traga a cura, traga a libertação, traga a vitória para todos os teus filhos. Também, meu Deus, tem misericórdia daqueles que estão com fome, daqueles que estão nus, daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão sendo perseguidos, maltratados, injustiçados. Estende a tua mão, Deus, para fazer justiça a todos os teus filhos. Socorre, salva, liberta, transforma. Nós te pedimos a tua bênção agora que queremos estudar a tua palavra, para que o bom Espírito Santo nos ensine,
fale conosco, nos dê sabedoria e nos leve ao pleno conhecimento da verdade, para que possamos também transmitir essas verdades a outros. Nós o adoramos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o Espírito Santo, ele trabalha de formas tão diversas. O livro de Coríntios diz que o Espírito Santo age como ele quer e para a edificação da igreja. E nesse agir do Espírito Santo, ele vai sempre se valer do ser humano. Eu já disse aqui e você tem que entender isso. Deus não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Como ele não trabalha sozinho, então ele vai usar seres humanos. E aqui a gente encontra agora a história de Pedro. Pedro era preconceituoso, diga-se de passagem, tá? Pedro, ele não queria pregar o evangelho para quem não era judeu, não. Ele só queria pregar o evangelho em Jerusalém, para os judeus. E aí o Espírito Santo vai incomodar Pedro, e vai tirar Pedro da sua zona de conforto, para que Pedro cumpra a missão também entre os gentios. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos encontrar aí, o capítulo é muito grande, a gente não vai ler todo o capítulo, tá bem? Mas vamos ler aí o versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler até o versículo 5, depois a gente vai ler em seguida o versículo 9 até o verso 16. Observe, morava em Cesareia um certo homem chamado Cornélio, centurião da corte da Itália, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, por cerca das 3 horas da tarde, e ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E ele, fixando os olhos no anjo, possuído de grande medo, perguntou: quem é o Senhor? E ele não respondeu não, tá? O anjo não respondeu essa pergunta não. O anjo lhe disse: as tuas orações foram e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia um mensageiro a Jope a chamar um homem chamado Pedro, Simão, por sobrenome Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está na beira-mar. Logo, então, ele convidou 2 soldados seus e 2 servos para acompanhar aqueles 2 soldados e para buscar Pedro. Vamos ler agora a partir do versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, por volta do meio-dia, Pedro orava a Deus, estava com fome e pediu para que alguém preparasse comida para ele. Versículo 10, tá bem? Versículo 11, então ele vai ter ele está em oração lá no telhado da casa, ele está no terraço da casa, né? Ele subiu ao eirado da casa, né, que é ao forro da casa, né, lá no telhado, e ele começou a orar, e Deus agora deu uma visão para ele. Tinha dado uma visão para Cornélio, e agora o Espírito Santo vai dar uma visão para Pedro. Versículo 11 em diante. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como um lençol grande, o qual baixava sobre a terra, e pelas 4 pontas era segurado, né? Alguém estava segurando essas 4 pontas, e dentro desse lençol estavam quadrúpedes, animais quadrúpedes, répteis, aves dos céus e animais da terra. E Pedro ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: levante-se, Pedro, mate esses animais e coma. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, jamais eu vou comer isso aí, porque nunca comi coisa imunda nem comum. Verso 15.
Uma segunda vez a voz falou com ele. O Espírito Santo vai falar mais uma vez. Ao que Deus purificou, não considere comum nem imundo. Isso sucedeu por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido no céu. Observe que Pedro, ele está em Jope. Jope é uma cidade onde ele ressuscitou a Tabita, não é? A Dorcas. E ele está ali. Ele só quer pregar o evangelho para judeu, mas está fazendo maravilhas. E ali, naquela região de Samaria, que Pedro foi, diz o texto de Atos dos Apóstolos aí, que a sombra de Pedro curou muitas pessoas. As pessoas levavam, colocavam na maca, e a sombra de Pedro cobria aquela pessoa e ela se levantava da maca. As pessoas traziam pedaços de pano, né, para que tocasse esse pedaço de pano em Pedro e depois colocava sobre o enfermo, os enfermos eram curados. Então Pedro estava fazendo grandes coisas na região de Samaria ali, pregando o evangelho ali em Samaria, mas entre judeus. Tá? Entre os judeus. Não tem nada errado aí por enquanto, tá bem? Mas a gente vai ver no capítulo, aqui na sequência do capítulo, que Deus vai dar uma visão a Pedro. Que visão é essa, Renival? A visão do preconceito. A visão de que o evangelho de Deus não tem fronteira. O evangelho de Deus não tem etnia, não tem cultura, não tem raça, nem cor. O evangelho ele é transcultural. Ele está para além das etnias, das culturas, das raças, da religião. Está além. Aliás, Deus nem conhece essa questão de cultura, etnia e raça. Deus conhece o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Na terra tem pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, criaturas de Deus. O preconceito foi criado pelo ser humano. Os próprios judeus se tornaram tão preconceituosos que eles não falavam com algumas pessoas, inclusive o Israel do Norte com o Israel do Sul. Nós encontramos Pedro aqui em Samaria. Você acha que era fácil? Jesus Cristo teve que visitar Samaria 2 vezes, se eu não estou enganado, 2 ou 3 vezes, levando os discípulos para quebrar o preconceito. E mesmo após a ressurreição de Jesus Cristo, após eles receberem o poder do Espírito Santo, eles não queriam pregar para os judeus do norte. Eles queriam pregar só para os judeus do sul. Eu não vou pregar para essa classe aqui, não vou pregar para essa classe, não vou pregar para essa classe, não, Deus não gosta dessas pessoas, essas pessoas aí não. Não, que história é essa? Então Deus não conhece etnias, Deus não conhece cultura, Deus conhece filhos e filhas desgarrados, desprendidos, destituídos da glória de Deus e que precisam ser resgatados. E Cornélio é um exemplo disso. Italiano, né? Ele tinha lá seus ídolos, era um adorador do imperador, com certeza, mas ele era também uma pessoa influente, uma pessoa que dedicava-se à prática da religião, dando esmola aos pobres, fazendo orações constantes, assistindo os necessitados. E Deus vê isso. Deus vê as pessoas sinceras que estão presas hoje a dogmas, a credos, culturas, etnias, filosofias. Deus vê essas pessoas e Deus conhece a sinceridade do coração de todas elas. Hoje, tanto é que Deus tem pessoas salvas, meu querido, minha querida. Deus tem pessoas salvas em todos os segmentos religiosos debaixo do céu, até no ateísmo. E acredite, vai ser maravilhoso chegar no céu e encontrar pessoas que durante toda a sua vida foi ateu, mas que no último momento o Espírito Santo conseguiu usar uma pessoa simples, quem sabe usou uma pessoa até analfabeta, para levar um ateu, que é um estudioso, conhecedor da evolução, das ciências, e Deus vai usar um analfabeto, uma pessoa simples, que vai, quem sabe, trabalhar na casa dele, lá cuidando do jardim, cuidando da cozinha, ou cuidando da casa, ou cuidando dos seus negócios na empresa, ou sendo motorista. Deus vai usar uma pessoa simples para levar um ateu aos braços de Jesus Cristo.
É assim. A gente só precisa abrir o coração ao Espírito Santo. Eu volto a insistir, meu querido, a igreja nesses dias finais, ela precisa desesperadamente e urgentemente do poder do Espírito Santo. A gente pode continuar fazendo eventos, programas, nada vai mudar na igreja. A igreja continua um caco, a igreja continua vazia, destituída de alegria, de esperança e de poder. A gente prega e nada acontece. Vidas não são transformadas porque a nossa vida também está um lixo. Nosso cristianismo é um eco vazio. É uma lata numa goteira no dia de chuva. Produz barulho, mas pouco efeito. São ondas bravias do mar, como disse Judas, que só produz espuma e sujidade e não traz nenhuma recompensa positiva. Paulo diz que a gente precisa acordar dos mortos. Jesus Cristo disse em Apocalipse 3 que a igreja precisa comprar colírio, comprar roupa nova, né? Para que comece a verdadeiramente enxergar. E Pedro, o Espírito Santo vai ser radical aqui. E deixe-me explicar uma coisa aqui, porque talvez algumas pessoas Renivaldo, aqui está dizendo que Deus purificou todos os alimentos. Tem nada disso aqui, tá? O texto não está falando de purificação de alimentos. O alimento imundo continua sendo imundo. Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18. Alimento imundo continua sendo imundo. Alimento comum continua sendo alimento comum. Aqui não está falando de alimento coisa nenhuma. Deus está tentando combater radicalmente o preconceito de Pedro. Porque o que vai acontecer depois? Leia comigo na sequência aí. Enquanto Pedro estava perplexo com a visão e o significado dessa visão, que não tem nada a ver com purificação de alimentos, eis que os homens enviados da parte de Cornélio chegaram à porta da casa de Simão, o curtidor, perguntando por Pedro. Verso 18. E chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. O Espírito Santo disse que ele estava na casa de Simão. Então eles só queriam confirmar se Pedro de fato estava ali, para saber se a obra era de Deus mesmo. Você pode fazer prova de Deus, meu querido, tá bom? Quando Deus disser para você fazer alguma coisa, você pode fazer prova de Deus. Gideão fez prova de Deus. Senhor, o Senhor quer que eu vá guerrear? Dê-me prova. Os homens aqui de Cornélio também fizeram prova de Deus e perguntaram, perguntaram mesmo ali se Simão, por sobrenome Pedro, estava ali. E enquanto Pedro meditava na visão que havia recebido, o Espírito Santo falou com ele. Olha aqui o Espírito Santo falando, né? O Espírito Santo falou com Filipe, o Espírito Santo falou com Pedro, o Espírito Santo falou com Estevão, o Espírito Santo falou com Paulo, o Espírito Santo falou com Pedro. Aí estão 2 homens que te procuram. Levante-se, desça e vá com eles. E não duvide. Oh, meu querido, aqui é uma chicotada tremenda em cada um de nós. O Espírito Santo deu uma ordem radical. Pedro, levante-se, veja 3 homens gentios, italianos, que estão aí na tua porta, na porta de Simão, o curtidor, e eles vieram buscar você. Agora você vai se levantar e vai acompanhar esses homens e não duvide, porque a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. E aí Pedro descendo, verso 21, né? Porque eu os enviei. Quem enviou aqueles homens? O Espírito Santo. E aí descendo Pedro para junto daqueles homens, disse: aqui vocês estão me vendo. A quem vocês estão buscando? E eles disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo o bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar você. O anjo, na verdade, era o Espírito Santo. Quem foi que apareceu a Cornélio? O Espírito Santo. E agora o Espírito Santo envia 2 homens para cá. E lógico que eles estão acompanhados de soldados, por favor, tá bom? E aí o Espírito Santo enviou esses homens. E o Espírito Santo pediu para Pedro acompanhar os homens.
E agora o anjo, ele foi instruído por um anjo para chamar você, para levar a palavra de Deus na casa de Cornélio. Pedro vai duvidar agora? Ele vai resistir ao Espírito Santo? O Filipe poderia ter resistido. Senhor, eu não quero ir para essa estrada deserta, não. Ficar aqui sozinho nessa estrada deserta, fazendo o que aqui? Não, Senhor, tem muito trabalho para fazer lá em Samaria, muitas pessoas para alcançar. Não, fique aí. Reconsagre a sua vida. Busque se empoderar pelo poder do Espírito Santo, porque eu tenho uma obra para você fazer, salvar só mais um. E aí, agora nós encontramos Pedro também sendo dirigido pelo Espírito Santo. Observe aqui, meu querido, ó, não tem recursos tecnológicos, não tem, não é, midiáticos, não tem nada. Televisão, internet, rádio, carro de som, não tem nada disso. Só tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, vai. E Pedro foi. E aí qual é o resultado disso, meu querido? Pedro, porém, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte se levantou e partiu com aqueles homens, levando consigo alguns irmãos que estavam em Jope, e ele os levou em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando por eles, e Cornélio não ficou parado não, orou. O Espírito Santo agora começou a incomodar Cornélio para que Cornélio fizesse também a sua parte. E Cornélio agora reúne os amigos, e reúne seus parentes, reúne um grande número de pessoas na sua casa. Verso 25, verso 24, no dia imediato, entrou em Cesareia e Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido todos os seus parentes e amigos mais chegados. Olha aqui a ideia de um salvar mais um, né? Pedro vai levar o evangelho a Cornélio, mas Cornélio agora não quer o evangelho só para si, ele já reúne os amigos, ele já reúne os familiares. E aqui tem a ideia de pequeno grupo, não é? Quantas pessoas hoje poderiam estar sendo salvas se a igreja estivesse reunida em pequenos grupos? Para as reuniões sociais, para o estudo da palavra de Deus, para as coinonias. Se a igreja estivesse reunida hoje em pequenos grupos, um buscando salvar mais um buscando consagrar mais um levando o evangelho a mais um buscando mais um. Oh, meu querido, as portas do fundo, a porta dos fundos da igreja estaria fechada. Não teríamos tanta apostasia, não teríamos tantas pessoas se afastando da fé. Porque elas entram na igreja e não vê muita mudança, não vê nada. E aí Cornélio reúne os parentes, os amigos mais chegados. E aconteceu que, indo Pedro, entrou naquela casa, Cornélio, aí vai dizer que Cornélio se prostrou, mas Pedro disse, não, a gente não faz isso não, tá bom? Aí Pedro vai perguntar para ele, no verso 28, né? Vocês sabem que é proibido a um judeu entrar na casa de um gentil. Ah, meu querido, quanto preconceito. O Espírito Santo não falou isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Em Mateus, capítulo 28. O Espírito Santo, Deus já queria ungir os discípulos com o Espírito Santo justamente sem preconceito. E agora nós encontramos um Pedro, depois de muito tempo, aqui por volta do ano 45, 47, se eu não estou enganado, nós encontramos aí Pedro já ainda com preconceito. Ano 54, desculpe, né? Ano 54, Pedro ainda está falando de preconceito aqui, meu querido. É ano 54. Olha que Jesus Cristo ascendeu ao céu e prometeu o Espírito Santo para eles no ano 31. E no ano 54, Pedro ainda está falando de preconceitos.
Meu Deus, quantas coisas ainda interrompem o avanço do Evangelho. Quantas pessoas mais poderiam ser alcançadas se a gente parasse com o preconceito de criar barreiras, com esse exclusivismo religioso que hoje tem em muitas congregações. Por favor, chega de preconceito. No ano 54, e Pedro ainda está falando de preconceito. Ele vai dizer aí, verso 29, né? Vocês sabem, verso 28, vocês sabem que é proibido um judeu juntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Olha que coisa triste, é lamentável, isso dá vontade de chorar. Quantas pessoas poderiam ser alcançadas se a gente parasse com esse preconceito e amasse as pessoas de fato e de verdade? E ele diz, mas Deus me demonstrou, olha aqui ele tratando o Espírito Santo como Deus, mas Deus me demonstrou que não tratasse a nenhum homem, nem o considerasse como comum ou imundo. A visão de Pedro era de alimento? Não. Aqui no capítulo 10, verso 28, diz claramente que a visão era que não havia mais nenhum homem comum ou imundo. Deus vem quebrar os preconceitos para que o Evangelho alcance todas as pessoas. E só o Espírito Santo pode quebrar esse preconceito no coração da gente, meu querido. Porque o Espírito Santo quer usar a mim e a você. Mas infelizmente o preconceito tem destruído esse exclusivismo religioso. Eu sou melhor do que você, eu sou mais bonito, sou mais alto, sou mais rico, sou mais poderoso. Isso não é obra do Espírito Santo, não. Aliás, o Espírito Santo tem se afastado da nossa vida por causa dessas picuinhas, dessas mazelas, dessas panelinhas. Isso é um entorno, isso é um estorvo a Deus. É um embaraço ao Evangelho de Deus. Mas Deus, o Espírito Santo, me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar e pergunto qual é a razão de vocês me chamarem. Então Cornélio disse, faz hoje 4 dias por volta da hora sexta, 3 horas da tarde, né? Da hora nona, desculpe. 3 horas da tarde, que eu estava em oração, e eis que me apresentou diante de mim um varão com vestes resplandecentes, e ele disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas chegaram à presença de Deus. Manda alguém chamar Pedro, ou Simão por nome Pedro. Ele acha-se hospedado em casa de Simão, o curtidor, na beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez bem em vir. Agora estamos todos aqui. O que é que você tem para a gente? E aí Pedro prega o Evangelho para eles. E aí no final, meu querido, aí o que eu acho mais bonito é isso aí, ó, verso 46. Verso 45, aliás, verso 44 até o 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo desceu, caiu sobre todos os que estavam reunidos. Caiu sobre a família de Cornélio e sobre os amigos de Cornélio. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão viram que com Pedro e admiraram-se, porque também sobre eles foi derramado o dom do Espírito Santo. E pois os que ouviram falar, os ouviam falar em novas línguas. Agora observe aqui. Nós vimos na mensagem anterior que o Espírito Santo salvou o etíope para alcançar uma nação inteira. E aqui nós temos uma cidade chamada Cesareia. E essa cidade era politicamente e, digamos assim, geograficamente, toda de pessoas
da Itália. Pessoas da Itália. E aí o que acontece? O evangelho vai chegar à casa de Cornélio, e agora Cornélio começa a falar outros idiomas. Cornélio e seus amigos, Cornélio e sua família começam a falar outros idiomas. Para quê? Para o evangelho ser levado aos italianos? Talvez. Mas ele já falava italiano, né? Castelhano, desculpe. Ele já falava o castelhano, que é a língua da Itália. Ele precisava do dom de línguas? Não. Então, nesse caso, como Cornélio e Cesareia era uma cidade que era, digamos assim, uma cidade portuária, e era uma cidade que ficava numa encruzilhada, onde povos de diversas nações de debaixo do céu passavam por ali, tanto para ir a Jerusalém, quanto para ir para Samaria, quanto para ir para Roma, quanto para ir para a Espanha, para a Etiópia, para a África. Então era uma cidade que ficava ligando rotas, conectando povos. Então Cornélio recebe o Espírito Santo junto com seus amigos e as outras pessoas, para que agora o Espírito Santo, através de Cornélio, leve, ele era uma pessoa que era da corte italiana, portanto ele era uma pessoa que estava ali como um representante do Império Romano, então ele tinha influência sobre todos os povos que passavam ali com suas mercadorias. Então, ao passar por ali, era parada obrigatória para a pesagem das mercadorias, para o confisco das mercadorias, para a cobrança de impostos das mercadorias. Então, agora Deus vai usar Cornélio com sua equipe, com seus súditos, com seus servos, com seus trabalhadores, para levar o evangelho a outras pessoas. É assim que o Espírito Santo trabalha, meu querido. Ele trabalha de modo que alcance as multidões. Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Ele vai trabalhar com Pedro, salvando Cornélio e sua família, para que agora o evangelho alcance vários outros povos. Quando a gente chega em Colossenses, capítulo 1, verso 23, onde Paulo vai dizer que todos debaixo do céu ouviram o evangelho, é obra do Espírito Santo. É o exercício poderoso do Espírito Santo, do ministério poderoso do Espírito Santo, levando o evangelho a toda criatura debaixo do céu. Mas Renivaldo não diz que, Mateus capítulo 24, que este evangelho será levado a todos os povos, a todas as nações, então virá o fim? Por que o fim não veio, então, no ano 65? Primeiro, havia uma profecia que, ano 70, Jerusalém seria destruída. No ano 538, se levantaria um poder político-religioso para perseguir a igreja de Deus. Então, Deus não age contra a profecia. De fato, os discípulos esperaram a vinda de Jesus Cristo para os dias deles. Pedro, Paulo, eles chegam a dizer que nós, os vivos, eles se incluíam entre os vivos que não provariam a morte até ver Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Mas não era obra do Espírito Santo manifestar Jesus Cristo naqueles dias. Não era obra do Espírito Santo concluir a pregação do Evangelho naqueles dias e fazer daquele momento o final dos tempos. Porque havia profecia de tempo para ser cumpridas ainda. 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos, são profecias de tempo que todas tiveram seu cumprimento perfeito em 1844. Portanto, o Espírito Santo levou os discípulos a pregar o Evangelho a toda criatura para que a profecia se cumprisse no que diz respeito à geração deles. Todos debaixo do céu ouviram a pregação do Evangelho. O Evangelho não morre com os discípulos. O Evangelho vai além dos discípulos. Além das fronteiras transculturais, além das etnias, além das raças. Deus quer levantar homens e mulheres de todos os credos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as filosofias para levar o Evangelho. A história de Cornélio é a história de que Deus precisa de homens e mulheres convertidos,
purificados e santificados para levar o evangelho a todo mundo, sem preconceito. Pedro teve que ser convertido novamente. O Espírito Santo teve que fazer uma obra em Pedro, para depois usar Pedro na casa de Cornélio. E observe que o verso 45, o verso 46 aí, os outros judeus da circuncisão, nossa, que coisa linda, que coisa extraordinária, os gentios recebendo o Espírito Santo. É quebra de preconceito, mas o Espírito Santo age dessa forma. É um salvando mais um, ou um salvando multidões. A verdade é que ninguém sabe o poder da influência. Imagine, Jesus Cristo salvou a mulher samaritana. E sabe o que aconteceu, né? João capítulo 4, verso 40. A cidade de Sicá inteira se converteu a Jesus Cristo graças ao testemunho de uma mulher adúltera. De uma mulher que já tinha tido 5 casamentos e estava vivendo com o marido de outra. Jesus Cristo faz coisas extraordinárias. O Espírito Santo está querendo fazer coisas extraordinárias comigo e com você. Cabe a mim e a você arrancar o preconceito, arrancar o comodismo, sair das mesmices para sermos usados pelo Espírito Santo. Depois você faz uma reflexão sozinho em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você vai ver que o Espírito Santo está cheio de vontade, cheio de poder, cheio. Ele está empoderado para empoderar você. Vai você rasgar o coração? Vai você rasgar não as suas vestes, mas o seu coração, para que o Espírito Santo faça uma obra extraordinária em você e através de você? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem preconceito. O Senhor aceita o Renivaldo com todos os seus defeitos. O Senhor aceita cada pessoa que está vendo essa mensagem com todos os seus defeitos. E o Senhor quer fazer uma coisa maravilhosa em nossa vida, porque o Senhor quer fazer da gente instrumentos seus para a salvação de outros. Por favor, meu Deus, converte a gente, purifique a gente, santifique a gente e tire de nós, ó Deus, todo o preconceito, toda inveja, todo o ciúme, todo o ódio, todas as filosofias e tradições, culturas erradas. Dá-nos a alegria de sermos cheios do Espírito Santo para levar este evangelho a outros, meu Deus. Ajude-nos a ter interesse, vontade, paixão para salvar mais uma pessoa. Nós o adoramos, Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.